Pessoal, vamos lá. Vocês já aprenderam como é que a gente faz as ligações das tomadas, interruptores, lâmpadas. A gente viu o diagrama multifilar. Agora nós vamos ver o diagrama unifilar, que é como a gente efetivamente monta como é que a gente efetivamente faz os projetos dos circuitos elétricos, tá? Eu coloquei essa imagem aí, gente, só que não ficou muito legal. O fundo tá branco e agora que eu tô vendo, aqui tem uma lâmpada, viu? Não sei se tá claro. Vamos ver como é que vai ficar na gravação do vídeo. Aqui tem uma lâmpada e aqui é um interruptor. E aqui é uma tomada e aqui é o quadro de distribuição elétrica, onde aqui ficam os disjuntores, tá certo? Então vamos lá, gente. Nós temos que fazer a ligação desses componentes, tá? No diagrama unifilar, a gente vai ver daqui para frente, a gente adota uma simbologia para cada um desses componentes, tá certo? E a gente adota simbologia para os cabos também. A primeira coisa que a gente vai fazer é a simbologia dos cabos, beleza? Então vamos lá. Isso aqui é uma tomada monofásica, ou seja, vai uma fase só nela, né? Uma tomada 127 volts monofásica. Então vai uma fase. A gente já sabe que na tomada monofásica a gente tem que levar uma fase, um neutro e um terra para poder colocar ele aqui nesse pino central, o terra. Isso aqui são os eletrodutos, né? Isso aqui é uma caixa de passagem, simulando uma caixa de passagem na residência da gente. Então, quando eu vou fazer a ligação da tomada, a alimentação vem lá do quadro de distribuição, tá certo? Aqui eu tenho vários disjuntores e cada disjuntor desse é um circuito diferente. Então, para alimentar a tomada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é puxar a alimentação do quadro. Olha só como é que ficaria a primeira representação. Esse primeiro tracinho aqui é um L de cabeça para baixo invertido. Isso aqui é a simbologia do neutro, tá? Isso aqui é a simbologia que a gente tem na norma NBR 5444. É uma norma que já foi cancelada, muito antiga, ela não está vigente, só que não tem outra norma no lugar. Então, como a gente está sem norma para referência, a gente ainda continua utilizando a NBR 5444 como referência. Então, isso aqui é a simbologia de neutro, o tracinho completo é simbologia de fase e esse T é a simbologia de terra. Então, o que eu fiz? Está aqui meu quadro. Eu vou representar nesse eletroduto quais são os cabos que passam dentro dele. Então, eu peguei e passei 3 cabos dentro desse trecho de eletroduto. Estou passando aqui o neutro, a fase e o terra também. Aqui, os cabos vão chegar na caixa de passagem e vão passar para o lado de cá. Nesse outro pedaço de eletroduto aqui. Eu tenho que representar quais são os cabos que passam em cada um dos trechos. Então, aqui, ó, passa neutro, fase e terra. A hora que eu bato o olho nessa simbologia aqui, gente, eu sei que dentro desse eletroduto tem 3 cabos. Então, vamos lá. Eu tenho que continuar passando os cabos até que ele chegue na tomada. Eu coloquei aqui, gente, essa simbologia 1 aqui, esse escrito 1, isso aqui quer dizer circuito 1. Notem que aqui eu tenho vários disjuntores diferentes. E cada disjuntor desse, cada disjuntor desse protege um circuito diferente. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou falando que isso aqui é do circuito 1, quer dizer que o disjuntor 1 aqui no painel, ele vai ligar ou desligar essa tomada. Tá certo? Eu poderia fazer um circuito 1 para várias tomadas, por exemplo, circuito 2 para iluminação. Então, cada disjuntor desse, eu só estou representando que eu tenho um disjuntor que desliga, o disjuntor 1 aqui desliga essa tomada, que é pertencente ao circuito 1. Então, vamos lá. Passei nesse primeiro trecho, neutro, fase, terra. Agora eu tenho que representar ele aqui na parte de baixo. Olha só. Coloquei a imagem repetida. Nada mudou.
Olha só, gente, eu passei aqui, só fiz um desenho no Paint, isso aqui é tudo no Paint que eu fiz. Passei para vocês aqui, ó, gente, na caixa de passagem para facilitar. Então, eu tinha passado neutro, fase terra aqui eu passei, ó, neutro, azul, fase vermelha, terra verde. E continuei passando esses cabos aqui, ó, neutro, fase terra, até que chegue na tomada. A gente vai pegar como padrão, sempre representar o neutro primeiro, depois a fase, depois o retorno, depois o terra, depois o retorno. A gente vai pegar isso como referência na hora de fazer nossos projetos, tá bom? Então, olha só, peguei neutro, fase terra. Aqui eu mostrei como ficariam os cabos passando aqui e trouxe neutro, fase terra na tomada. Pronto. A minha tomada já está ligada com o diagrama unifilar. Então, só para repetir, esses aqui são os eletrodutos e esses tracinhos, eles representam os cabos que passam dentro do eletroduto. Agora, eu quero ligar a minha lâmpada está aqui embaixo. A gente sabe que na lâmpada, eu levo neutro direto na lâmpada, pego a fase, levo no interruptor, do interruptor sai o retorno e o retorno vai para a lâmpada. A gente já aprendeu a ligar isso na última aula. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou colocar a lâmpada num circuito diferente. Porque eu não quero que o mesmo disjuntor que desligue a tomada seja o que desligue a lâmpada. É como aqui em casa, o circuito de iluminação fica num disjuntor separado das tomadas. Isso é muito comum, porque às vezes você tem que dar uma manutenção na tomada, você tem que cortar a iluminação da sua casa. E se for para trabalhar à noite, você não consegue nem trabalhar, porque as luzes todas apagaram. Então, a gente vai puxar um segundo circuito para alimentação da iluminação nesse caso, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é puxar a alimentação lá do quadro geral. Então, vou pegar nesse outro disjuntor aqui, ó. Vamos ver. Peguei. Aqui, ó, para alimentação da lâmpada, eu tive que pegar o neutro. Eu vou dar um jeito de levar esse neutro para a lâmpada. E peguei uma fase. Tá? Então, nesse eletroduto aqui, eu tive que puxar outro neutro, tá? Cada circuito tem um neutro diferente, então tem um neutro para o circuito 1 e um neutro para o circuito 2. As fases também são diferentes aqui, porque cada fase vai vir da saída de um disjuntor diferente. Então, aqui está no disjuntor 1 e aqui está no disjuntor 2. Então, peguei aqui e representei para vocês o cabo saindo desse tubo aqui para baixo, a fase, e ele passou para esse tubo aqui de baixo, para esse eletroduto aqui de baixo. Então, eu trouxe a fase para o interruptor. Quando eu levo a fase para o interruptor, qual que é o cabo que sai do interruptor? O cabo que sai do interruptor é o retorno, porque no interruptor entra uma fase e sai um retorno. A fase, ela está passando, vindo para o interruptor. O retorno, ele tem que passar e sair daqui e tem que ir para a lâmpada, tá? Então, dentro desse eletroduto aqui, além de passar a fase, ele tem que passar também o retorno. Então, olhem só, gente. Veio a fase aqui, veio para o interruptor, essa é a representação da fase, e essa aqui, ó, é meio tracinho. Seria como se fosse meia fase, né? Meio tracinho é a representação do retorno. Então, olha, aqui veio a fase, saiu o retorno. O retorno eu representei como cabo amarelo. Esse cabo amarelo, a gente sabe que ele vai vir para a lâmpada. Então, ele pegou, passou aqui no duto e foi para a lâmpada. Então, eu representei o retorno aqui nesse eletroduto também, ó. E o neutro, gente? A gente tinha trazido o neutro aqui do circuito 2, ó, o neutro veio aqui. O cabo neutro é esse azul, que eu representei também do circuito 2, ele vem direto para a lâmpada. Então, nesse duto que alimenta a lâmpada, vem o neutro e o retorno. Tomara que tenha ficado claro para vocês aí, gente. Mas é o seguinte, eu só quero mostrar para vocês que eu tenho os eletrodutos. E dentro desse eletroduto, eu represento quais são os cabos que passam dentro desse eletroduto. Então, por exemplo, para a tomada, os cabos que passam dentro do eletroduto aqui para vir para a tomada,
É o neutro, a fase e o terra. Então, só de eu bater o olho nesse eletroduto, eu sei que está passando 3 cabos aqui dentro. Aqui, ó, para a lâmpada, nesse duto que está vindo alimentar a lâmpada, só passou o neutro e o retorno. Então, eu tenho 2 cabos aqui dentro. No interruptor, passou a fase e o retorno. Então, só passam 2 cabos aqui dentro, fase e retorno. Agora, olha esse eletroduto que está vindo do quadro de distribuição. Quantos cabos eu tenho passando nesse duto aqui? Eu tenho neutro, fase e terra do circuito 1, tenho 3 cabos, e tenho aqui neutro e fase do circuito 2. Notem que, gente, olha só, aqui ó, o circuito 2, eu representei o 2 em cima da fase do neutro, né, em cima do cabeamento dele. Aqui eu representei como 2 em cima desse mesmo cabeamento, ó, só de bater, para não confundir essa fase com essa, a gente coloca a numeração em cima, porque aqui, ó, de bater o olho aqui, eu sei que essa fase que está passando para vir alimentar o circuito 2 é essa mesma fase aqui, ó, esse mesmo cabo, tá? Aqui também é a mesma coisa, eu represento o circuito 2 em cima do cabeamento, eu sei que esse neutro aqui é esse mesmo neutro do circuito 2, ele passou e veio direto para alimentar a lâmpada, tá? Outra informação importante é o que eu comentei com vocês na última aula. Esse aqui é o interruptor que aciona essa lâmpada. O ponto de iluminação a gente representa por letras. Por exemplo, eu poderia ter um interruptor que acionasse 2 lâmpadas. Então, eu poderia puxar mais uma lâmpada aqui, ó, e chamar ela de A também, se esse mesmo interruptor acender ou apagar 2 lâmpadas ao mesmo tempo. Tá? Então, o ponto de iluminação desse interruptor é o ponto A, ele acende e apaga essa lâmpada A. E aqui, esse retorno é o que vem desse interruptor A aqui, ó, dessa tecla A desse interruptor. Então, eu coloco a letra também em cima do retorno. Bom, então é isso. Tomara que tenha ficado claro, né? Então, vamos agora... Isso aqui é um diagrama mais próximo de como é que isso é ligado na prática. Agora a gente vai mostrar o diagrama unifilar. Eu fiz o desenho aqui, ó. Esse desenho que eu fiz para vocês é o desenho feito com as simbologias da NBS 5444. Vou repetir, ela é de 1989, se não me engano. Ela foi cancelada, tá? E ainda não foi substituída. Então a gente ainda, como ela não tem substituição, a gente ainda utiliza muito essas simbologias em projetos elétricos, tá? A gente pode utilizar outras simbologias, vocês podem se deparar com outras simbologias específicas de determinadas empresas, por exemplo. Se eu quiser, por exemplo, isso aqui é a simbologia da lâmpada, da NBR 5444. Se eu quiser colocar uma foto minha aqui e usar essa foto minha como simbologia de lâmpada, eu posso fazer isso. Não é profissional, né, gente? Mas eu posso fazer isso, desde que eu coloque na legenda do projeto. O que eu quero dizer? Eu posso colocar qualquer desenho aqui, eu posso inventar uma simbologia e ela é válida, desde que eu coloque na legenda do projeto. Então, existem várias simbologias utilizadas por aí, às vezes as empresas utilizam suas próprias simbologias, mas eu prefiro que a gente trabalhe com 5444 porque, como já foi uma norma válida, ela ainda é mais comum, então facilita a leitura, inclusive. Então, olha só, gente, esse aqui é o quadro de distribuição, essa aqui é a simbologia do quadro de distribuição. As linhas são os eletrodutos, tá? Isso aqui é uma caixa de passagem no teto, tá? Aqui é a caixa de passagem do teto. Mais um eletroduto, o interruptor, que esse aqui é o interruptor A, como eu disse para vocês. Aqui o eletroduto que liga a caixa de passagem na lâmpada embaixo. Aqui eu sinalizei, indiquei a potência da lâmpada, vamos supor que é uma lâmpada de 40 watts. Essa lâmpada está sendo alimentada pelo circuito 2. A posição é sempre essa, viu, gente? Logo lá na NBS 5444 vocês vão ver. Fica o circuito com a representação inferior esquerda aqui, o ponto de iluminação superior direito e potência inferior direito.
Então, isso aqui é uma lâmpada, o interruptor. A diferença da lâmpada para o interruptor é pequeno, tá, gente? O interruptor é uma bolinha bem menor do que a da lâmpada. Isso aqui é a representação de uma tomada baixa, que é uma tomada a 30 centímetros do chão. Então, em vez de desenhar dessa forma aqui, gente, agora a gente vai fazer os desenhos utilizando as simbologias da NBR 5444. Então, vamos lá. Vamos fazer a ligação agora daquele mesmo circuito, igual a gente fez naquelas imagens que eu coloquei para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer então é ligar a tomada. Para eu ligar a tomada, eu peguei então e puxei neutro, fase, terra do quadro de distribuição. Circuito 1, a tomada é ligada no circuito 1, ou seja, eu ligo e desligo ela utilizando-se o disjuntor 1, lá do quadro de distribuição. Então, puxei aqui, neutro, fase, terra. Eu sei aqui, gente, que dentro desse eletroduto, então, essa linha é um eletroduto, está passando 3 cabos. Eu tenho que indicar todos os vãos até que chegue na tomada. Então, aqui, ó, eu sei que os cabos estão chegando até aqui. Agora, eu tenho que continuar a indicação deles até que se chegue na tomada. Peguei e representei também, ó, neutro, fase, terra, até chegar na tomada. Pronto, minha tomada já está ligada, meu circuito 1 já está ligado. Agora, eu vou pegar e ligar a minha lâmpada, meu circuito de iluminação. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é puxar o cabo do quadro de distribuição. Vou pegar, puxei aqui, ó, circuito 2. Neutro e fase, para poder ligar a alimentação. A gente não vai levar terra na lâmpada porque não é eletrocalha. A maioria das luminárias a gente não consegue nem colocar o terra lá. Então, nesse caso, a gente não vai colocar. Então, neutro e fase. A fase, a gente sabe para onde que ela vai. Para onde é que a fase vai, gente? A fase vai para o interruptor. A fase vai chegar no interruptor. Levei a fase para o interruptor aqui, ó. E agora, do interruptor, a gente sabe que sai outro cabo. Qual que é o outro cabo que sai do interruptor? Se ele sai do interruptor, ele vai ter que passar nesse duto de novo. Saiu o retorno A. Esse retorno A, então olha, veio neutro e fase, peguei a fase, mandei para o interruptor, do interruptor vai sair o retorno, vai vir para cá, né? Saiu o retorno aqui, o retorno A. E agora, esse retorno está indo para onde, gente? Ele está indo para lâmpada. Então, ele vai vir aqui, passar aqui para poder ir para a lâmpada. E tem outro cabo aqui, ó, o neutro, gente, ele tem que vir para a lâmpada também. Porque o neutro, a gente trouxe ele até aqui, só que o neutro não foi no interruptor, a gente não pode levar neutro no interruptor. O neutro está parado aqui, a gente tem que levar ele até a lâmpada. Então, olha, o retorno que estava aqui, peguei, levei ele para a lâmpada e agora está faltando trazer esse neutro para a lâmpada também. Trouxe o neutro para a lâmpada. Lembre-se que eu falei para vocês para a gente padronizar sempre. Neutro, fase, terra e retorno. Retorno e terra, desculpa. Ai, gente, esqueci como é que eu falo. O neutro, fase, a gente sempre vai pegar primeiro. Eu esqueci como é que eu falei para vocês para a gente padronizar o terra e retorno. Depois a gente discute isso e pega um padrão. A ordem não... Isso é um padrão que a gente vai criar junto, tá? Isso não vai mudar tanto, não. Eu prefiro levar primeiro o neutro, fase, para depois vir terra. Essa sequência eu gosto, o neutro, fase primeiro, porque é mais esteticamente melhor. Porque se vocês colocarem o neutro depois da fase, não fica muito legal, não fica meio parecendo um quadradinho, um retângulo, e não fica esteticamente bonito, não. Mas enfim, se a gente vai levar retorno ou terra antes ou depois, a gente define depois então. Então aqui, gente, peguei o neutro e o retorno e levei para a lâmpada. Pronto, está tudo